Seja muito bem-vindo ao canal Ouse Viver. Meu nome é Diana Barros, eu sou escritora e especialista na intervenção, prevenção e pós-venção do suicídio. A minha missão nesse canal é orientar pais e educadores no cuidado com comportamento suicida ou autolesão, de uma forma geral, comportamentos autodestrutivos nas adolescências. Em especial, hoje eu gostaria de dedicar esse tempo para falar com as famílias e o público em geral também sobre o respeito que nós precisamos oferecer às pessoas que perderam a sua batalha para o suicídio e o cuidado que precisamos oferecer para a memória dessas pessoas, o respeito que precisamos oferecer para que os rituais de despedida dessa pessoa sejam garantidos, de uma maneira que possamos proteger familiares e amigos de um luto complicado e de um risco de vida para muitas outras pessoas, ok? Uma coisa muito importante para entendermos quando nós falamos de uma pessoa que perdeu a sua batalha para a saúde mental e morreu por suicídio é que não existe uma causa única ou um motivo central que justifique uma morte por suicídio, ou mesmo que traga esclarecimentos que talvez a família ou os amigos próximos busquem na ocasião em que se encontram num profundo sofrimento, que é a perda de uma pessoa querida dessa forma. Bom, a partir do momento que entendemos que não existe uma causa única, que o suicídio ele acontece a partir da reunião de múltiplos fatores que podem atravessar o indivíduo ao longo de uma vida inteira, para os quais nem sempre nós temos noção. Na maior parte dos casos, trata-se de violências simbólicas, silenciamentos, invisibilização, injustiças, traumas, todo tipo de violência que essa pessoa pode ter sido exposta, e também outras questões no âmbito emocional e psicológico que pode não ter sido trabalhado ao longo da vida e em algum momento da vida se encontra com outros fatores de risco, né, que nós chamamos de fatores precipitantes, que são aquela última gota d'água que encontra já um copo transbordando há muito tempo, e alguns enxergam essa situação como a causadora de toda aquela tragédia. Bom, eu gostaria de destacar 3 motivos principais pelos quais eu entendo que é problemático nós insistirmos na busca de uma causa central na tentativa de explicar ou justificar uma morte por suicídio, ok? Primeiro, isso pode ampliar o sofrimento dos familiares e amigos próximos dessa pessoa que já estão fragilizados com a morte dela. E um dos motivos para nós pararmos de pensar e dizer que é possível identificar uma causa ou culpabilizar alguém do convívio dessa pessoa é que nós podemos ampliar significativamente o sofrimento da família imediata dessa pessoa ou de uma outra pessoa que estava próximo ou que pode ter sido envolvida nessas circunstâncias que estão sendo vistas como causa. Bom, o nome do cuidado que é oferecido aos familiares e amigos que perdem alguém para o suicídio chama-se pós-venção. A pós-venção é o cuidado que é dado àqueles que ficaram, que são cuidadosamente intitulados como sobreviventes. Porque o trauma da perda de uma pessoa para o suicídio pode se assemelhar ao trauma que as pessoas passam quando sobrevivem a outras circunstâncias trágicas na vida. Quando sentem que poderiam ter feito algo que traçaria um outro destino para aquela pessoa, para aquela situação. Essa sensação de que eu poderia ter feito, eu poderia ter notado, eu poderia ter observado, ela pode ser, ela geralmente acontece de forma natural,
mas ela pode ser minimizada a partir do momento que toda uma sociedade começa a derrubar o tabu e o estigma em torno das questões de saúde mental. Se nós falamos que uma reunião de fatores e um acúmulo de problemas não tratados ao longo de uma vida, esses problemas não foram tratados por quê? Muitas vezes, justamente por questões de estigmas e de tabus em torno da saúde mental, onde coloca os nossos adoecimentos mentais e as nossas mudanças de comportamento por questões emocionais numa tigela intitulada fraquezas que precisam ser ocultadas, né? Aqui estão todas as coisas que eu não quero que ninguém veja. Ao invés de colocar isso numa outra bandeja, onde diga questões que eu preciso olhar com cuidado e para as quais eu preciso de ajuda para entender, né? Então, esse estigma social em torno da saúde mental faz com que muitas pessoas, quando perdem alguém para o suicídio, sintam que deixaram de fazer algo que poderia ter mudado o destino dessa pessoa. E por isso são pessoas chamadas de sobreviventes enlutadas por um suicídio, que precisam de um cuidado específico e para o qual existem profissionais habilitados e especializados para lidar. Além disso, existem muitos grupos de aconselhamento, existem muitos grupos de enlutados, onde eles podem compartilhar as suas experiências e crescer juntos através dessas dores que compartilham, né, nas suas vidas. Bom, o segundo ponto pelo qual, é problemático a gente insistir na busca da causa é justamente o reforço dessa ideia de que a saúde mental não precisa ser, o adoecimento mental tem menos importância que o adoecimento físico, né? Mesmo quando o adoecimento mental reflete em questões físicas, né, em dores, em sintomas nos nossos órgãos que não são facilmente explicados pelos médicos, outras reações que o nosso corpo tem, aquela carga de emoções negativas e aquela carga de pulsos elétricos e hormônios desregulados que é lançado no nosso corpo e reflete no físico o que se manifesta no emocional. Mesmo quando isso acontece, em geral nós buscamos a ajuda de médicos especializados em cada uma dos sintomas que nós estamos identificando no nosso corpo físico. E dificilmente buscamos alguém que olhe para a integralidade da saúde, ou raramente buscamos um cuidado integral com especialistas multidisciplinares. Mas aí nós somos direcionados para o terceiro pilar, né? O terceiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês, que é as questões de políticas públicas pelas quais nós precisamos brigar, lutar e pedir que sejam transformadas. O que as políticas públicas podem nos oferecer nesse sentido? Ok, né? Digamos que a partir de hoje eu vou buscar um cuidado para a minha saúde de forma integral no primeiro sintoma que eu perceber que pode ter uma origem emocional, uma origem psicológica. Existe no Brasil uma forma de termos esses recursos acessíveis para todo tipo de pessoa? Então, todas essas questões que envolvem o nosso bem-estar físico, mental, social, o exercer do bom viver, eles precisam ser respeitados e garantidos para que possamos, então, promover vida das pessoas. E digamos que uma pessoa que foi atravessada por todas essas questões sociais, essas questões políticas, essas questões de violência, né, de violência simbólica, de violência física, ela acabe em algum momento perdendo a sua batalha para o suicídio. Existe agora, raciocinando sobre tudo isso, uma forma
com que a gente possa minimizar o sofrimento daqueles que ficaram e honrar a memória dessas pessoas que perderam a sua batalha no fim trágico do suicídio? Existe sim. E é muito importante falarmos sobre isso. É honrarmos a sua memória e as suas histórias de vida enquanto essas pessoas estiveram entre nós. Então, essas pessoas que perdem a sua batalha para o suicídio, elas não podem ser reduzidas a um comportamento, elas não podem ser reduzidas ao desfecho que sua vida teve. Essas pessoas realizaram coisas, conquistaram coisas, inspiraram pessoas, serviram de exemplo para alguém, contaram uma história ao longo da sua vida, mas foram atravessados por circunstâncias com as quais elas não tiveram condições emocionais para lidar. Bom, então nós precisamos evitar reduzir a história dessas pessoas ao desfecho que as suas vidas tiveram, focando na história de vida que elas construíram e honrando o legado que foi deixado por elas. E assim poder oferecer a eles mesmos e àqueles que ficaram um ato de amor e cuidado, lembrando que é a vida que precisa ser celebrada, né? E mesmo quando formos realizar os nossos rituais de despedida, ou os nossos rituais de lembrança, né? Talvez nos aniversários, nas datas que nos lembram essas pessoas, ou naquelas datas em que nós lembramos dos nossos antepassados, ou dos nossos queridos que já partiram, não estão fisicamente entre nós, nós possamos celebrar a vida e a história que aquelas pessoas conduziram. E oferecendo assim a elas o reconhecimento por tudo que entregaram, em detrimento do triste fim que tiveram, muitas vezes não pela sua incapacidade de lidarem com os seus próprios problemas ou da sua pouca flexibilidade, né, para lidar com problemas, mas sim pelo excesso de adaptabilidade, o excesso de aceitação da invisibilidade e das violências sociais que atravessavam essa vida. Então, a próxima vez que nós procurarmos nomear alguém como suicida, que nós sejamos capazes de nos lembrar que aquele que morre por suicídio, ele não pode ser culpado pela sua morte, ele não pode ser responsabilizado por ter perdido essa batalha para a saúde mental, porque isso seria o mesmo que nós começássemos a acusar todas as pessoas que morrem por qualquer outro problema, né? Nós não fazemos isso com as outras questões que são relacionadas ao corpo físico. Por que fazemos quando as questões se relacionam à saúde mental? Então vamos abolir essas palavras reducionistas que rotulam essas pessoas como suicidas, que rotulam um comportamento, um adoecimento como um cometer, né? Como se essas pessoas tivessem escolhido uma saída mais fácil ou tivessem cometido um crime ou um pecado e assim fossem vistas de uma forma desonrada e suas famílias também fossem perturbadas com essa visão reducionista de um problema muito maior e muito mais grave, complexa questão do comportamento suicida. Que nós possamos iniciar então essa busca por uma sociedade onde nós respeitamos as pessoas, independente da forma com que elas chegam ao desfecho de suas vidas, que a gente possa respeitar e oferecer a essas pessoas uma despedida honrada e uma memória honrada e uma lembrança de tudo aquilo que eles conquistaram e que eles produziram ao longo da sua vida, pois com certeza eles deixaram aqui, né, entre nós, muitas realizações e muitos motivos para nos orgulhar. E que possamos passar uma borracha aí, né, no desfecho
que tirou essa pessoa do nosso meio e sejamos capazes, né, de celebrar as suas vidas, que sejamos capazes de oferecer esse cuidado, esse zelo, esse respeito a essas pessoas e às suas famílias.